estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Nosso assunto de hoje é polêmico e toca a todos nós, pois estaremos falando daqueles que são o futuro do nosso país, os adolescentes. Vamos falar em particular da redução da idade penal, um tema que divide opiniões e que deve ser debatido com profundidade para que possamos compreender por que a ideia de redução da idade penal surge neste momento e quais as consequências de uma medida como essa para os jovens e para a sociedade. A idade penal, a idade em que o adolescente começa a responder criminalmente pelos atos de infração à lei, é definida no Brasil hoje como 18 anos. Abaixo dessa idade, os adolescentes devem responder pelos atos de infração, sendo encaminhados para instituições como a FEBEM, que deveriam desenvolver ações socioeducativas. O aumento da criminalidade no Brasil, em toda a sociedade, tem feito com que vários políticos apresentem projetos de lei ao Congresso Nacional propondo a redução da idade penal para 16 e até para 14 anos. Mas será que fazer com que os adolescentes sejam julgados pela justiça comum e cumpram a sua pena no sistema penitenciário vai conseguir restabelecer a ordem social e a segurança pública? Para estar conosco hoje debatendo essas questões e outras questões ligadas ao mesmo tema, estamos aqui com Maria Cristina Vicentim, que é integrante da Comissão de Criança, Adolescente e Família do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Estamos também com Eduardo Dias de Souza Ferreira, que é assessor do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude. E com Marcos Antônio da Silva Souza, o Marquinho, que é coordenador do projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo. Eduardo, vamos começar com você, falando um pouquinho o que acontece hoje quando um adolescente comete um delito e o que mudaria se houvesse a redução da idade penal. Bom, com a notícia de um ato infracional que a lei define como crime ou contravenção praticada por uma pessoa entre 12 e 18 anos, é feito o boletim de ocorrência ou o termo circunstanciado e encaminhado para, o delegado encaminha para o fórum. Isso é registrado, autuado, e encaminhado ao Ministério Público para ele ouvir na forma do artigo 179 do ECA. Essa oitiva, depois dessa oitiva, o promotor avalia se ele entende que aquele ato praticado pelo adolescente é crime ou contravenção, ou se é uma conduta atípica, não caracteriza nem crime nem contravenção, e arquiva de plano, ou se ele, e aí avaliando se aquela conduta efetivamente é antijurídica, é típica, aí ele tem duas opções, ou representa, pedindo ao juiz que aplique uma medida ao final de um processo, devido ao processo legal, ou ele concede a remissão e pode embutir nessa medida alguma medida socioeducativa, né? Essa remissão ou pode ser a remissão pura e simples, que é um perdão, né? Ou é uma remissão suspendendo o processo, dizendo, eu não vou te submeter a um processo judicial se você cumprir esta ou aquela medida, ou uma advertência, ou uma prestação de serviço à comunidade. Essa possibilidade do promotor aplicar a medida nessa oportunidade foi questionada e o Superior Tribunal de Justiça entende numa súmula, que a súmula 108, que não pode aplicar a medida só mesmo o juiz. Então, se concede a remissão e se requer ao juiz que aplique uma medida. Então, nós estamos falando de uma situação já hoje em que o adolescente responde pelo seu ato. Não há uma situação de impunidade colocada na sociedade. Não há. Ele responde a partir dos 12 anos e como criança, ou seja, do 0 até os 11 anos, em geral, os atos infracionais praticados por crianças, algumas se iniciam aos 7 e até aos 11 anos, até aos 12 anos incompletos, né, 11 anos e 11 meses, são aplicadas medidas protetivas, né, aplicadas pelo Conselho Tutelar. E o que mudaria, então, já que hoje já tem medidas pensadas para aquele adolescente que tem uma infração à lei, o que mudaria com a redução da idade penal, basicamente? Olha, em termos formais de procedimento, é você levar essa população, dependendo da faixa que se coloca, alguns colocam 14, outros 16 anos, para responder, desde logo, na forma do processo penal tradicional, como adulto, respondendo perante a justiça penal clássica, né?
isso seria essa grande mudança de procedimento. E a Justiça da Infância e Juventude para adolescentes ficaria, então, dos 12 aos 14 ou dos 12 aos 16 anos. Cristina, e na análise que vocês têm feito, têm discutido, por que hoje começa a ganhar força essa ideia de redução da idade penal? Então, acho que é curioso porque, apesar dos dados, assim, a gente não tem evidências de um crescimento da violência juvenil, não tem evidências de um crescimento significativo, seja porque os dados, as informações nesse campo estão pouco consistentes, se trabalha pouco na produção de informações, mas a percepção social é de que a violência juvenil aumenta, apesar de a gente não ter dados que deem sustentação para isso. E acho que essa percepção, ela ganha, às vezes, um formato quase de um pânico social, de um medo social à juventude, incrementado pela mídia, né, pela maneira como a mídia maneja as notícias, pela forma, e por uma lógica também repressiva, vingativa, ainda muito presente no imaginário brasileiro, na forma de lidar com isso. O Estatuto foi uma grande conquista, tem aí, né, 10 anos de uma mudança na maneira de pensar a relação com a criança e a juventude, com a criança e adolescente, mas acho que ainda vigora essa lógica punitivo-repressiva. Insuflada pela mídia, nós temos um panorama muito propício a uma crença de que a punição e a repressão podem dar conta disso que está se pensando que é a violência juvenil, né? Você acha que esse foco em cima do adolescente, Marquinhos, está tirando o foco de outros lugares que deveriam estar sendo colocados na discussão da violência? Como é que você vê um pouco isso? Basicamente, a violência, no nosso entendimento, é um problema não só, mas é um problema essencialmente estrutural. Então, quando você vai pegar a criança ou pega outros segmentos para colocar, querer culpabilizar, né, alguém pela violência, está pegando eles como bode expiatório, porque nós estamos, você vê as unidades, fala da impunidade, porém essas unidades estão sempre lotadas, né? Você vê o exemplo nosso lá da região do ABC, onde que a sociedade civil organizada, junto com outros segmentos, né, de alguns setores do governo municipal, monitora sistematicamente o local, você vê que aquele local é inadequado para recuperar esse adolescente, né? A gente vai trazer ele para a sociedade, vai trazer para qual sociedade nós estamos falando? Vai levar ele para a escola? A escola hoje a escola pública nossa hoje está daquele jeito, para estudar, não tem condições, as condições são bastante precárias. Você vai levar esse menino para onde? Para a família. Essa família nossa, a família que nós trabalhamos, é uma família que ela está abandonada há muito tempo. Então a gente nem sabe se a sociedade que tem que se curar para cuidar desse adolescente, ou se realmente a gente tem que recuperar ele para essa sociedade que cria ele e depois vai criando essas estruturas perversas que já estão contra a lei, né? Porque o Estatuto fala que tem que ser, nesse caso de internação, tem que ser em pequenas unidades, onde que a questão da educação seja uma prioridade. Essas crianças, na verdade, eles são tratados hoje, as denúncias que chegam, nem precisa de denúncia, todo mundo está vendo, né? Eles estão numa situação bastante delicada, né? E, então isso não ajuda o desenvolvimento. E aí a sociedade, de novo, ela sempre é daquele jeito. Ou vê o menino e passa a mão na cabecinha dele, aí quando vê ele fumando um cigarro, quer dar um croque. Então, de novo, a gente está fazendo uma opção de querer levar esse adolescente para um sistema, que é a proposta que está sendo colocada, para um sistema do adulto, onde que mostra que as rebeliões estão começando, são antigas, né? Mas está tomando evidência, principalmente em São Paulo, talvez uns 4 anos para cá, aonde que a gente já vê que a violência dos lugares onde estão adultos já são muito mais antigas e a probabilidade de recuperação lá são mínimas, né? Então, quer dizer, a gente quer colocar os nossos filhos nossos, queremos ter como local para reinserir ele na sociedade, colocar ele no lugar junto com o adulto. Lá nós já sabemos que mesmo um adulto que entra lá, se ele não está ligado com as regras que regem no mundo marginal, ele é violentado lá dentro, ele serve de esquema para os caras, ele é zoado lá dentro, e aí nós estamos falando que nós queremos colocar os nossos adolescentes, os nossos filhos lá dentro. Quer dizer, é a nossa sociedade que está doente. Acho que nós temos que começar a se enxergar enquanto cidadão, para a gente ver onde que é o lugar do nosso jovem, né? E para nós o lugar do nosso jovem é na família, na escola e na comunidade. Como é que você percebe, aliado, essa produção da violência sendo colocado em cima do adolescente, essa responsabilidade, tirando um pouco esse foco do Estado? Como é que você percebe essas questões se emaranhando aí na discussão? A sensação de insegurança na população
ela é real, né? O crescimento da violência está ligado ao comércio internacional de armas, está ligado ao comércio internacional de drogas, está ligado ao grande esquema de lavagem de dinheiro. O recrudescimento da violência não pode ser esquecido com a infestação de bingos, por exemplo, né? E todas as denúncias ligadas a esses bingos, o sistema de lavagem de dinheiro, o vídeo que está acontecendo aqui em Campinas, né, o que já é denunciado desde 92. E desde 92, se fizer uma retrospectiva da imprensa, você vai ver que já lá alguns governantes diziam que o ECA tinha de ser modificado, que a legislação penal tinha de ser modificada para reduzir a idade penal. Como se isso fosse resolver o problema de todo mundo, né? E aí você tem efetivamente os jovens pagando por isso. Agora, a gente vai ver o lado da legislação penal. Você fala em flexibilização de penas, em flexibilização de procedimentos. Então, essas respostas, elas estão colocadas hoje no debate. Isso pode remontar ao século de 1700, 1800. Na França, uma tentativa de modificação da legislação penal e processual penal, registrada por Francisco Carrara, que é o pai da escola penal que a gente conhece aí hoje. Ele vai te dizer, as tantas, o livro dele, a Justiça Penal Francesa, tentando levar para os tribunais uma criança de 7 anos. E aí se dizia que o procedimento e o julgamento tinha de ser secreto, e ele assinalava: bom, deve ser secreto porque é a justiça com vergonha de si própria. Então, se a gente levar os conhecimentos todos aí, com 8 anos você já pode estar respondendo. O Heleno Cláudio Fragoso, um jurista, um penalista brasileiro já falecido, ele dizia que essa questão da idade penal não é nem uma questão de imputabilidade, não é minoridade penal, é opção política. E essa opção não foi feita na Constituição. A Constituição só trouxe para o texto constitucional, com o artigo 228, o que já estava aí desde a década de 40. Esse patamar de 18 anos remonta à década de 40. Vamos pegar então, segurar um pouquinho aí, Eduardo, essa questão de com 7, com 8, com 15, com 16, com 18, o que é que muda de fato, né, para o adolescente? A Diversidade agora fará um pequeno intervalo e a gente volta já já para continuar conversando sobre redução da idade penal. Fique conosco. A psicologia brasileira vai mostrar a sua cara. Participe da primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia de 5 a 7 de outubro, no Centro de Convenções em Embi. Uma grande feira de experiências e práticas profissionais comprometidas com a transformação da realidade social brasileira. A mostra é aberta a estudantes e profissionais da psicologia. Compartilhe suas experiências e ideias. A Mostra Nacional de Práticas em Psicologia é uma realização dos Conselhos de Psicologia do Brasil. Adolescente infrator merece cadeia ou educação? Eles são realmente a causa maior da violência no Brasil? Prender adolescentes não é apenas levantar uma cortina de fumaça sobre as causas sociais da criminalidade? O infrator deve ser responsabilizado pelos atos, mas respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Cadeia é escola de violência. Diga não ao rebaixamento da maioridade penal. Estamos de volta com Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. O nosso tema do debate de hoje é a redução da idade penal e nesse segundo bloco vamos conversar um pouco sobre o olhar da psicologia sobre a questão da idade penal. Mas antes disso, eu queria estar trazendo aqui duas perguntas feitas pela plateia. Uma para você, Eduardo, da Marisa Azevedo, que pergunta que se os dados da FEBEM, que são divulgados na FEBEM hoje, é de que 70% dos adolescentes internos, o motivo é o roubo. E o tempo de permanência, muitas vezes, é de até 3 anos. O que mudaria em termos de tempo de permanência na privação de liberdade se houvesse redução da idade penal? Se a pessoa, hoje em dia, maior de 18 anos, é primário, dependendo do delito, um roubo simples, ele pode ficar preso um tempo muito menor que esse. Né? Se for preso, se efetivamente a medida aplicada a ele, penal, for a prisão, ele pode ficar preso um tempo inferior a esse. Tem uma pergunta, Marquinhos, que fala que tem 10 anos do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, mas que a sociedade mudou muito pouco com relação à forma como lida com a criança e adolescente hoje, particularmente o infrator. E aí a pergunta da Suzana é que medidas a gente poderia pensar que possibilitaria a sociedade ter intervenções mais socioeducativas com esses adolescentes?
O que me parece é que ampliou realmente. Eu não consigo ver antes de 90, por exemplo, a possibilidade de nós estarmos tendo esse tipo de debate aqui. Apesar que tímido, nos 10 anos, hoje você se comenta a questão da criança, a gente falava naquela época, né, tem algumas pessoas aqui da plateia que já está nessa caminhada há muito tempo, que a gente conhece. Era impossível você fazer um debate falando de criança, situação de rua, criança pobre, você ter um olhar que nem está sendo colocado, um olhar sociopolítico. Então você vê que com 10 anos é pequeno as mudanças. Agora, com certeza, o estatuto não avança. A nossa discussão central é de como que nós vamos cavando espaço para implantar o que diz a lei dentro do regime democrático. Agora, dificilmente ele vai avançar se outras mudanças estruturais, outras leis importantes não pegam, que o Brasil ainda tem esse boi de falar, né? Lei que pega e lei que não pega. Então, a gente sempre trabalhou, algumas pessoas falam que o estatuto para nós, ou os conselhos de direito tutelar, deveria ser como um PROCON da criança. Né? Quer dizer, todo mundo está atento, quer dizer, e nós estamos experimentando isso lá em São Bernardo, de uma maneira tímida ainda, na medida em que nós estamos criando a partir da organização dos meninos e das meninas, né? Onde que lá no bairro eles têm forma de organização e a base de organização deles é o que é lutar pelos próprios direitos deles. Então, se isso começa a pegar força na sociedade e essa criança, esse adolescente também ser protagonista, nós achamos que tem como avançar. Agora, como que a gente sai do patamar que nós estamos hoje? É o cidadão ser um cidadão ativo. Ixi, eu já estou cansado de ver, tá ligado? O pessoal trocando ideia, a classe média se mobilizando aí agora, porque agora o crime saiu da periferia, está começando a enquadrar todo mundo. Só que é um cidadão passivo. Ele fala que ele faz a contribuiçãozinha dele do cheque, ele paga o imposto dele e está sossegado assistindo o programa. Então, se tiver assim, mano, ó, há 10 anos atrás só estava onde nós moramos, né? Não deu conta, hoje está na cidade inteira. E se nós não tiver, vai piorar. Então, eu penso muito nisso, que qual que é a forma? É o cidadão sair da passividade dele e ser um cidadão ativo. Não adianta, uma parte de gente, a gente conversa e fala, irmão, já faço a minha parte, eu pago meus impostos e tal. Eu também pago o meu. Certo? Quem está na periferia também paga. Quem está nos movimentos sociais paga e pagamos em dobro. Muitas vezes pagamos em dobro sendo perseguido, pagando em dobro falando que a gente é a corta bandido, sendo ameaçado de morte. Nós também pagamos imposto, um imposto pesado. Tem que enterrar menino, tem que entrar dentro de FEBEM, ser tratado pelas pessoas como protetor de bandido. Todo mundo, quem protege direitos humanos é bandido. Ainda não conseguimos sair desse patamar. Né? Porque quando a gente dá um avanço, esse sistema que tem conservador, a cabeça conservadora das pessoas, eles ficam quietos, eles dão um pequeno recuo em 88. E agora eles mostram toda a garra dele, mostram toda a força em cima de quem? Da criança e adolescente, em cima que foi bem apontado do sem terra, em cima da sistematicamente exterminando a nossa comunidade negra. É sistemático, mano. Os caras param, você está passando assim, o cara já tem um olhar, fala, pega aquele cara que é ele. Depois a gente vê se é. Vamos pegar ele primeiro, depois a gente vê quem é ele. Então, esse pensamento conservador está na nossa cabeça. E ele é que nem um vírus, tá ligado? Então a sociedade tem que ser ativa, porque na hora que esse vírus começar a manifestar, a sociedade vai em cima e fala, fica quietinho aí. Porque senão, é numa piscada.
Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Nosso assunto de hoje é polêmico e toca a todos nós, pois estaremos falando daqueles que são o futuro do nosso país, os adolescentes. Vamos falar em particular da redução da idade penal, um tema que divide opiniões e que deve ser debatido com profundidade para que possamos compreender por que a ideia de redução da idade penal surge neste momento e quais as consequências de uma medida como essa para os jovens e para a sociedade. A idade penal, a idade em que o adolescente começa a responder criminalmente pelos atos de infração à lei, é definida no Brasil hoje como 18 anos. Abaixo dessa idade, os adolescentes devem responder pelos atos de infração, sendo encaminhados para instituições como a FEBEM, que deveriam desenvolver ações socioeducativas. O aumento da criminalidade no Brasil, em toda a sociedade, tem feito com que vários políticos apresentem projetos de lei ao Congresso Nacional propondo a redução da idade penal para 16 e até para 14 anos. Mas será que fazer com que os adolescentes sejam julgados pela justiça comum e cumpram a sua pena no sistema penitenciário vai conseguir restabelecer a ordem social e a segurança pública? Para estar conosco hoje debatendo essas questões e outras questões ligadas ao mesmo tema, estamos aqui com Maria Cristina Vicentim, que é integrante da Comissão de Criança, Adolescente e Família do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Estamos também com Eduardo Dias de Souza Ferreira, que é assessor do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude. E com Marcos Antônio da Silva Souza, o Marquinho, que é coordenador do projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo. Eduardo, vamos começar com você, falando um pouquinho o que acontece hoje quando um adolescente comete um delito e o que mudaria se houvesse a redução da idade penal. Bom, com a notícia de um ato infracional que a lei define como crime ou contravenção praticada por uma pessoa entre 12 e 18 anos, é feito o boletim de ocorrência ou o termo circunstanciado e encaminhado para, o delegado encaminha para o fórum. Isso é registrado, autuado, e encaminhado ao Ministério Público para ele ouvir na forma do artigo 179 do ECA. Essa oitiva, depois dessa oitiva, o promotor avalia se ele entende que aquele ato praticado pelo adolescente é crime ou contravenção, ou se é uma conduta atípica, não caracteriza nem crime nem contravenção, e arquiva de plano, ou se ele, e aí avaliando se aquela conduta efetivamente é antijurídica, é típica, aí ele tem duas opções, ou representa, pedindo ao juiz que aplique uma medida ao final de um processo, devido ao processo legal, ou ele concede a remissão e pode embutir nessa medida alguma medida socioeducativa, né? Essa remissão ou pode ser a remissão pura e simples, que é um perdão, né? Ou é uma remissão suspendendo o processo, dizendo, eu não vou te submeter a um processo judicial se você cumprir esta ou aquela medida, ou uma advertência, ou uma prestação de serviço à comunidade. Essa possibilidade do promotor aplicar a medida nessa oportunidade foi questionada e o Superior Tribunal de Justiça entende numa súmula, que a súmula 108, que não pode aplicar a medida só mesmo o juiz. Então, se concede a remissão e se requer ao juiz que aplique uma medida. Então, Eduardo, estamos falando de uma situação já hoje em que o adolescente responde pelo seu ato. Não há uma situação de impunidade colocada na sociedade. Não há. Ele responde a partir dos 12 anos e como criança, ou seja, do 0 até os 11 anos, em geral, os atos infracionais praticados por crianças, algumas se iniciam aos 7 e até aos 11 anos, até aos 12 anos incompletos, né, 11 anos e 11 meses, são aplicadas medidas protetivas, né, aplicadas pelo Conselho Tutelar. E o que mudaria, então, já que hoje já tem medidas pensadas para aquele adolescente que tem uma infração à lei, o que mudaria com a redução da idade penal, basicamente? Olha, em termos formais de procedimento, é você levar essa população, dependendo da faixa que se coloca, alguns colocam 14, outros 16 anos, para responder, desde logo, na forma do processo penal tradicional, como adulto, respondendo perante a justiça penal clássica, né?
isso seria essa grande mudança de procedimento. E a Justiça da Infância e Juventude para adolescentes ficaria, então, dos 12 aos 14 ou dos 12 aos 16 anos. Cristina, e na análise que vocês têm feito, têm discutido, por que hoje começa a ganhar força essa ideia de redução da idade penal? Então, acho que é curioso porque, apesar dos dados, assim, a gente não tem evidências de um crescimento da violência juvenil, não tem evidências de um crescimento significativo, seja porque os dados, as informações nesse campo estão pouco consistentes, se trabalha pouco na produção de informações, mas a percepção social é de que a violência juvenil aumenta, apesar de a gente não ter dados que deem sustentação para isso. E acho que essa percepção, ela ganha, às vezes, um formato quase de um pânico social, de um medo social à juventude, incrementado pela mídia, né, pela maneira como a mídia maneja as notícias, pela forma, e por uma lógica também repressiva, vingativa, ainda muito presente no imaginário brasileiro e na forma de lidar com isso. O Estatuto foi uma grande conquista, tem aí, né, 10 anos de uma mudança na maneira de pensar a relação com a criança e a juventude, com a criança e adolescente, mas acho que ainda vigora essa lógica punitivo-repressiva. Insuflada pela mídia, nós temos um panorama muito propício a uma crença de que a punição e a repressão podem dar conta disso que está se pensando que é a violência juvenil, né? Você acha que esse foco em cima do adolescente, Marquinhos, está tirando o foco de outros lugares que deveriam estar sendo colocados na discussão da violência? Como é que você vê um pouco isso? Basicamente, a violência, no nosso entendimento, é um problema não só, mas é um problema essencialmente estrutural. Então, quando você vai pegar a criança ou pega outros segmentos para colocar, querer culpabilizar, né, alguém pela violência, está pegando eles como bode expiatório, porque você vê as unidades, fala da impunidade, porém essas unidades estão sempre lotadas. Né? Você vê o exemplo nosso lá da região do ABC, onde que a sociedade civil organizada, junto com outros segmentos, né, de alguns setores do governo municipal, monitora sistematicamente o local, você vê que aquele local é inadequado para recuperar esse adolescente. Né? A gente vai trazer ele para a sociedade. Vai trazer para qual sociedade nós estamos falando? Vai levar ele para a escola? A escola hoje a escola pública nossa hoje está daquele jeito, para estudar, não tem condições, as condições são bastante precárias. Você vai levar esse menino para onde? Para a família. Essa família nossa, a família que nós trabalhamos, é uma família que ela está abandonada há muito tempo. Então a gente nem sabe se a sociedade que tem que se curar para cuidar desse adolescente, ou se realmente a gente tem que recuperar ele para essa sociedade que cria ele e depois vai criando essas estruturas perversas que já estão contra a lei, né? Porque o Estatuto fala que tem que ser, nesse caso de internação, tem que ser em pequenas unidades, onde que a questão da educação seja uma prioridade. Essas crianças, na verdade, eles são tratados hoje, as denúncias que chegam, nem precisa de denúncia, todo mundo está vendo, né? Eles estão numa situação bastante delicada, né? E, então isso não ajuda o desenvolvimento. E aí a sociedade, de novo, ela sempre é daquele jeito. Ou vê um menino e passa a mão na cabecinha dele, aí quando vê ele fumando um cigarro, quer dar um croque. Então, de novo, a gente está fazendo uma opção de querer levar esse adolescente para um sistema, que é a proposta que está sendo colocada, para um sistema do adulto, onde que mostra que as rebeliões estão começando, são antigas, né? Mas está tomando evidência, principalmente em São Paulo, talvez uns 4 anos para cá, onde que a gente já vê que a violência dos lugares onde estão adultos já são muito mais antigas e a probabilidade de recuperação lá são mínimas. Né? Então, quer dizer, a gente quer colocar os nossos filhos nossos, queremos ter como local para reinserir ele na sociedade, colocar ele no lugar junto com o adulto. Lá nós já sabemos que mesmo um adulto que entra lá, se ele não está ligado com as regras que regem no mundo marginal, ele é violentado lá dentro, ele serve de esquema para os caras, ele é zoado lá dentro, e aí nós estamos falando que nós queremos colocar os nossos adolescentes, os nossos filhos lá dentro. Quer dizer, é a nossa sociedade que está doente. Acho que nós temos que começar a se enxergar enquanto cidadão, para a gente ver onde que é o lugar do nosso jovem. Né? E para nós, o lugar do nosso jovem é na família, na escola e na comunidade. Como é que você percebe, Aliado, essa produção da violência sendo colocado em cima do adolescente, essa responsabilidade, tirando um pouco esse foco do Estado? Como é que você percebe essas questões se emaranhando aí na discussão? A sensação de insegurança na população
ela é real, né? O crescimento da violência está ligado ao comércio internacional de armas, está ligado ao comércio internacional de drogas, está ligado ao grande esquema de lavagem de dinheiro. O recrudescimento da violência não pode ser esquecido com a infestação de bingos, por exemplo, né? E todas as denúncias ligadas a esses bingos, o sistema de lavagem de dinheiro, o vídeo que está acontecendo aqui em Campinas, né, o que já é denunciado desde 92. E desde 92, se fizer uma retrospectiva da imprensa, você vai ver que já lá alguns governantes diziam que o ECA tinha de ser modificado, que a legislação penal tinha de ser modificada para reduzir a idade penal. Como se isso fosse resolver o problema de todo mundo, né? E aí você tem efetivamente os jovens pagando por isso. Agora, a gente vai ver o lado da legislação penal. Se fala em flexibilização de penas, em flexibilização de procedimentos. Então, essas respostas, elas estão colocadas hoje no debate. Isso pode remontar ao século de 1700, 1800. Na França, uma tentativa de modificação da legislação penal e processual penal, registrada por Francisco Carrara, que é o pai da escola penal que a gente conhece aí hoje. Ele vai te dizer, as tantas, o livro dele, a Justiça Penal Francesa, tentando levar para os tribunais uma criança de 7 anos. E aí se dizia que o procedimento e o julgamento tinha de ser secreto, e ele assinalava: bom, deve ser secreto porque é a justiça com vergonha de si próprio. Então, se a gente levar os conhecimentos todos aí, com 8 anos você já pode estar respondendo. O Heleno Cláudio Fragoso, um jurista, um penalista brasileiro já falecido, ele dizia que essa questão da idade penal não é nem uma questão de imputabilidade, não é minoridade penal, é opção política. E essa opção não foi feita na Constituição. A Constituição só trouxe para o texto constitucional, com o artigo 228, o que já estava aí desde a década de 40. Esse patamar de 18 anos remonta à década de 40. Vamos pegar então, segurar um pouquinho aí, Eduardo, essa questão de com 7, com 8, com 15, com 16, com 18, o que é que muda, de fato, né, para o adolescente? A Diversidade agora fará um pequeno intervalo e a gente volta já já para continuar conversando sobre redução da idade penal. Fique conosco. A psicologia brasileira vai mostrar a sua cara. Participe da primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia de 5 a 7 de outubro, no Centro de Convenções em Embi. Uma grande feira de experiências e práticas profissionais comprometidas com a transformação da realidade social brasileira. A mostra é aberta a estudantes e profissionais da psicologia. Compartilhe suas experiências e ideias. A Mostra Nacional de Práticas em Psicologia é uma realização dos Conselhos de Psicologia do Brasil. Adolescente infrator merece cadeia ou educação? Eles são realmente a causa maior da violência no Brasil? Prender adolescentes não é apenas levantar uma cortina de fumaça sobre as causas sociais da criminalidade? O infrator deve ser responsabilizado pelos atos, mas respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Cadeia é escola de violência. Diga não ao rebaixamento da maioridade penal. Estamos de volta com Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. O nosso tema do debate de hoje é a redução da idade penal e nesse segundo bloco vamos conversar um pouco sobre o olhar da psicologia sobre a questão da idade penal. Mas antes disso, eu queria estar trazendo aqui 2 perguntas feitas pela plateia. Uma para você, Eduardo, da Marisa Azevedo, que pergunta e se os dados da FEBEM, que são divulgados na FEBEM hoje, é de que 70% dos adolescentes internos, o motivo é o roubo. E o tempo de permanência, muitas vezes, é de até 3 anos. O que mudaria em termos de tempo de permanência na privação de liberdade se houvesse redução da idade penal? Se a pessoa, hoje em dia, maior de 18 anos, é primário, dependendo do delito, um roubo simples, ele pode ficar preso um tempo muito menor que esse. Né? Se for preso, se efetivamente a medida aplicada a ele, penal, for a prisão, ele pode ficar preso um tempo inferior a esse. Tem uma pergunta, Marquinhos, que fala que tem 10 anos do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, mas que a sociedade mudou muito pouco com relação à forma como lida com a criança e adolescente hoje, particularmente o infrator. E aí a pergunta da Suzana é que medidas a gente poderia pensar que possibilitaria a sociedade ter intervenções mais socioeducativas com esses adolescentes? O
que me parece é que ampliou realmente. Eu não consigo ver antes de 90, por exemplo, a possibilidade de nós estarmos tendo esse tipo de debate aqui. Apesar que tímido, nos 10 anos, hoje você se comenta a questão da criança, a gente falava naquela época, né, tem algumas pessoas aqui da plateia que já está nessa caminhada há muito tempo, que a gente conhece, era impossível você fazer um debate falando de criança, situação de rua, criança pobre, você ter um olhar que nem está sendo colocado, um olhar sociopolítico. Então você vê que com 10 anos é pequeno as mudanças. Agora, com certeza, o estatuto não avança. A nossa discussão central é de como que nós vamos cavando espaço para implantar o que diz a lei dentro do regime democrático. Agora, dificilmente ele vai avançar se outras mudanças estruturais, outras leis importantes não pegam, que o Brasil ainda tem esse boi de falar, né? Lei que pega e lei que não pega. Então, a gente sempre trabalhou, algumas pessoas falam que o estatuto para nós, ou os conselhos de direito tutelar, deveria ser como um PROCON da criança. Né? Quer dizer, todo mundo está atento, quer dizer, e nós estamos experimentando isso lá em São Bernardo, de uma maneira tímida ainda, na medida em que nós estamos criando a partir da organização dos meninos e das meninas, né? Onde que lá no bairro eles têm forma de organização e a base de organização deles é o que é lutar pelos próprios direitos deles. Então, se isso começa a pegar força na sociedade e essa criança, esse adolescente também ser protagonista, nós achamos que tem como avançar. Agora, como que a gente sai do patamar que nós estamos hoje? É o cidadão ser um cidadão ativo. Ixi, eu já estou cansado de ver, tá ligado? O pessoal trocando ideia, a classe média se mobilizando aí agora, porque agora o crime saiu da periferia, está começando a enquadrar todo mundo. Só que é um cidadão passivo. Ele fala que ele faz a contribuiçãozinha dele do cheque, ele paga o imposto dele e está sossegado assistindo o programa. Então, se tiver assim, mano, ó, há 10 anos atrás só estava onde nós moramos, né? Não deu conta, hoje está na cidade inteira. E se nós não tiver, vai piorar. Então, eu penso muito nisso, que qual que é a forma? É o cidadão sair da passividade dele e ser um cidadão ativo. Não adianta, uma parte de gente, a gente conversa e fala, irmão, já faço a minha parte, eu pago meus impostos e tal. Eu também pago o meu, certo? Quem está na periferia também paga, quem está nos movimentos sociais paga e pagamos em dobro. Muitas vezes pagamos em dobro sendo perseguido, pagando em dobro falando que a gente é a corta bandido, sendo ameaçado de morte. Nós também pagamos um imposto pesado, tem que enterrar menino, tem que entrar dentro de FEBEM, ser tratado pelas pessoas como protetor de bandido. Todo mundo, quem protege direitos humanos é bandido. Ainda não conseguimos sair desse patamar. Né? Porque quando a gente dá um avanço, esse sistema que tem conservador, a cabeça conservadora das pessoas, eles ficam quietos, eles dão um pequeno recuo em 88. E agora eles mostram toda a garra dele, mostram toda a força em cima de quem? Da criança e adolescente, em cima que foi bem apontado do sem terra, em cima da sistematicamente exterminando a nossa comunidade negra. É sistemático, mano. Os caras param, você está passando assim, o cara já tem um olhar, fala, pega aquele cara que é ele. Depois a gente vê se é. Vamos pegar ele primeiro, depois a gente vê quem é ele. Então, esse pensamento conservador está na nossa cabeça. E ele é que nem um vírus, tá ligado? Então a sociedade tem que ser ativa, porque na hora que esse vírus começar